Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas videoaulas de Linguística Textual, Português 1, vamos falar agora sobre a importância do contexto na produção textual, com foco na situação de comunicação e na relação entre textos, ok? Lembrando que essas aulas são baseadas no material das professoras Rosane Monerá e Ilana Viegas, ok? Bom, existem 7 fatores responsáveis pela textualidade, ou seja, pela trama semântica dos textos. Se você não lembra o que é trama, volte à primeira aula, que lá eu explico o que é a trama semântica, tá? São a informatividade, a coesão e a coerência, a intencionalidade e a aceitabilidade, a situacionalidade e a intertextualidade. Lembrando que informatividade, coesão e coerência estão centrados no texto, intencionalidade e aceitabilidade centrados nos interlocutores, situacionalidade e a intertextualidade estão associados ao contexto de produção do texto, e é o que a gente vai tratar hoje. Tá? Para compreendermos um texto, não basta conhecermos uma língua, mas precisamos ter também um conhecimento de mundo armazenado em nossa memória em forma de frames, esquemas, planos ou scripts. Esse conhecimento, além de nos auxiliar no entendimento dos textos, nos ajuda a produzir textos adequados às situações de comunicação. Tá? Qualquer texto pode, em princípio, propiciar um processo de relações entre textos lidos e o conhecimento de mundo que se espera do leitor. Vale a pena dizer que a constituição desse repertório cultural não decorre apenas da vontade do leitor, mas também daquilo que lhe é oferecido no processo de produção, circulação e consumo dos bens culturais. Ou seja, o repertório cultural do leitor não é algo da própria vontade do leitor apenas, tá? Mas é também aquilo que é oferecido pelos bens culturais, pelo consumo que ele tem ali em circulação, que é produzido ali, ok? Bom, situacionalidade, a adequação do texto à situação. Cada situação comunicativa exige que se escreva ou fale de um modo. A situacionalidade é a adequação do texto à situação, referindo-se ao conhecimento da situação comunicativa e as suas regras. Um exemplo dessa adequação poderia ser dado pelas inscrições lacônicas, ou seja, resumidas, das placas de trânsito. Não caberiam nessa situação, na placa de trânsito, um texto longo e complexo. Certo? Por isso que quando a gente faz a autoescola, a gente sabe o significado das placas. Teoricamente, deveria saber. Porque, geralmente, ou são uma palavra de ordem, né? Pare, por exemplo. Ou são desenhos, símbolos, né? Curva sinuosa, enfim, curva perigosa à direita, à esquerda, curva perigosa à direita, papapá, ok? Mas por símbolos, ok? Já que o tempo para a leitura dessas placas pelo motorista é muito reduzido. Vale lembrar também a adequação do uso da linguagem por parte dos falantes à situação social. Trata-se do que os linguistas chamam de registro. O registro é um termo adotado pela linguística para designar as mudanças no uso de uma língua, de acordo com a situação social. Dessa forma, o registro de uma conversa com os amigos é diferente do de uma conversação mais cerimoniosa. O registro da língua escrita difere do da língua oral, mais ou menos. A linguagem escrita hoje, se a gente for parar para observar, ela está muito aproximada da linguagem oral, principalmente por causa da internet, tá? Mas em textos universitários, em obras escritas, em literatura, em alguns tipos de textos, sim, a linguagem escrita é diferente da oral. É uma linguagem mais formal, uma linguagem, não vou dizer formal, mas é uma linguagem mais correta gramaticalmente do que o registro oral, tá? O registro já falei dessa parte. Da mesma forma
que não é adequado ir à igreja usando trajes de banho e tomar banho de mar com terno e gravata. Também precisamos adequar a linguagem à situação de comunicação. E aí esse exemplo é muito clássico, né? De quando a gente tem ali um cara de terno segurando uma prancha de surf e alguém, aqui ele deu o exemplo da igreja, mas geralmente a gente pode pensar, antigamente se pensaria em uma pessoa de bermuda, um surfista dentro de um escritório. Hoje já é bem comum, né? Hoje já é bem comum a gente conseguir visualizar empresários que não estão vestidos tão formalmente. Mas aí eu acho que por isso a colocação da igreja, porque geralmente na igreja você é exigido uma certa formalidade, dependendo da igreja em que você frequenta também, né? Mas você não vai surfar de terno. Ponto. Isso é fato, isso é unânime, ok? A comunicação se realiza com mais eficiência quando o produtor do texto, oral ou escrito, é capaz de adequar sua linguagem ao contexto, ou seja, à situação de comunicação. Sintonia entre o elemento visual e o verbal. Outro exemplo de adequação ao fator da situacionalidade poderia ser dado pelos outdoors. As mensagens publicitárias vinculadas por outdoors têm características próprias. Devem ser concisas. Já começa porque é uma mensagem publicitária. Então já não vai ter tanto texto assim, já não vai trazer tantos detalhes por ser publicitário. Ele vai tentar mexer no seu emocional. A gente precisa ter isso em mente também, lembrar da nossa segunda aula que falamos sobre isso, tá? De seduzir. É uma linguagem aí vai mexer na parte conativa, tá? Apelativa, sim? Então, deve ser concisa, objetiva, articulando o texto verbal ao visual, principalmente sem que se perca de vista o tempo de absorção dessa mensagem pelo destinatário. Ou seja, o outdoor são vistos de passagem e em questão de alguns segundos, por pessoas que passam de carro, ônibus, moto. Então, por isso que eles são grandes e a imagem principal está maior do que alguma coisa, o texto principal está muito grande, para que possa ser visto de longe e rápido, né? Podemos pensar atualmente em publicidades em redes sociais, que precisa dizer o mínimo, mas fazendo o futuro cliente entender o máximo. Então, nas redes sociais, a gente também vê muito disso, né? Eles botam ali de uma forma que chame a sua atenção para você clicar ali no link, para você acessar, etc. e tal. Ele te diz o mínimo para que você absorva o que ele quer e aí sim tentar te convencer a uma compra, enfim. Tá? O mesmo texto com textos e significados diferentes. Vamos lá. Ainda em relação à adequação à situação comunicativa, é importante não esquecer que um mesmo texto pode ter significados diferentes dependendo da situação concreta em que está inserido. Tá? Muitos textos, como os publicitários, fazem desse fator da textualidade uma estratégia de sedução. O outro fator da textualidade centrado no contexto é a intertextualidade. Então, por exemplo, eu posso utilizar o mesmo texto, tá? O mesmo texto, mas que vai trazer um significado diferente dependendo da situação. Eu não consigo pensar em nada não polêmico agora, mas a gente pode pensar, por exemplo, na situação das vacinas. Existem pessoas que são pró-vacina e existem pessoas que são contra vacinas. Então, se a gente pegar um texto e aí for o mesmo texto para as pessoas que estão na situação pró, elas vão entender de uma certa forma, vai causar vai ter uma certa aceitabilidade. Se a gente pegar um texto e levar para quem é contra, o mesmo texto levar para quem é contra, vai ser uma outra situação, vai ter uma outra receptividade, vai ter um outro nicho aqui, ok? Então a gente pode pensar nisso. Já os textos publicitários, eles utilizam a estratégia de textualidade como uma sedução. Eu expliquei isso mais acima. Eles querem cativar ali a pessoa que está lendo, vendo, enfim. Tá? Bom, intertextualidade, a relação com os outros textos. Bom, muitos textos são criados a partir de outros. As obras de caráter científico remetem explicitamente aos autores reconhecidos, tá? A autores reconhecidos, garantindo assim a veracidade das afirmações. Um exemplo que eu falo, olha, esse material aqui é baseado baseado nos textos da professora tal,
a gente dá o nome a quem é dono, exatamente, entendeu? Etimologicamente, intertextualidade é um vocábulo formado pelo prefixo inter, do latim inter, que significa entre, tá? E textualidade seria relacionado ao texto, o que quer dizer naturalmente entre textos. Assim, a intertextualidade diz respeito à relação entre textos, tá? André Valente diz que intertextualidade se refere às citações de outros textos feitas pelo autor do texto que conscientemente intenta ou tenta fazer o destinatário perceber as conexões semânticas entre o texto por ele produzido e outros textos anteriores à sua produção. Tá? Não existe texto completamente original. Isso é legal. Vou grifar. Não existe texto completamente original, porque toda a escrita se apoia em leituras prévias, mesmo que não aconteça de forma explícita. É da observação de outros fatos que criamos novas hipóteses. Nesse sentido, vale destacar a diferença entre intertextualidade explícita e intertextualidade implícita, ok? Ou seja, o texto ele pode ser um texto original, você pode estar fazendo um texto original, mas ele não é completamente original porque você vai sempre se apoiar, se basear em outros textos, em leituras prévias. Tá? Você pode utilizar a intertextualidade explícita, onde você vai mencionar a fonte que você utiliza, por exemplo, aqui, o André Valente diz que papapá, então é a fonte explícita. Ou você vai utilizar a intertextualidade implícita, tá? Quando você não menciona a sua fonte, mas você está se baseando, apoiando-se ali em outros textos, tá? E aí, para você identificar a intertextualidade, você precisa do conhecimento de mundo do leitor, tá? Você precisa o leitor precisa de um certo conhecimento de mundo. Vamos supor, pessoas que têm o costume de ler determinados autores já sabem mais ou menos quais são os outros autores que esse autor se baseia. Então, esse grupo de leitores já tem esse conhecimento de mundo. Vamos dar um outro exemplo. Nas nossas aulas de linguística, a gente sempre voltava para Ferdinand de Saussure. Então, ali a gente, na grande maioria das vezes, né? Mas a gente já tinha um certo conhecimento de mundo que estaria se retratando, falando dele. Ou então, quando a gente fala de filologia, quando vai falar lá dos alexandrinos, por exemplo, a gente tem esse conhecimento de mundo. Tá? Quando vai falar da escrita, da oralitura, a gente tem um conhecimento de mundo sobre isso. Tá? Então, a gente utiliza da intertextualidade. Eu utilizo a intertextualidade o tempo inteiro nas minhas aulas, porque eu sempre estou buscando outras aulas que a gente já tenha visto ou de materiais que eu já tenha lido para poder colocar aqui, ok? Conhecimento de mundo para a compreensão dos textos. Muitas vezes, para perceber a intertextualidade em um enunciado, precisamos de nosso conhecimento de mundo, ou seja, nosso repertório. Tá? É esse repertório que nos torna capazes de fazer correlações entre os dados fornecidos por um determinado texto e aqueles armazenados em nossa memória como conhecimentos. A gente pode pensar aqui também, vamos tirar um pouco da intertextualidade e pensar na matemática. Quando você faz certos exercícios de matemática, o professor ele pode mudar o enunciado, ali mudar os números, etc. e tal, mas você sabe como você vai fazer aquelas contas por causa do seu conhecimento de mundo. Tá? Por causa do seu repertório, porque você praticou aquilo ali, então você tem aquilo ali armazenado, tá? Por outro lado, se quisermos falar desse texto para outras pessoas, nossos interlocutores, né, a partir da gente aqui, é preciso que essas pessoas partilhem do mesmo repertório que nós, sob pena de não alcançarem o sentido de mensagem que estamos lhe transmitindo. Nesse caso, trata-se do chamado conhecimento compartilhado. E aí, o que quer dizer? Por exemplo, se eu quero falar eu tenho amigos que são formados em enfermagem, eu sou formado inicialmente em química, então a gente tem um certo conhecimento compartilhado da parte de ciência, né? Então, quando eu quero tirar alguma dúvida sobre algum assunto e eu vou para essas pessoas, inclusive, Ana Paula, um beijo para você.
Quando eu quero conversar sobre alguma coisa de doença ou algo do tipo que eu quero tirar uma dúvida, eu vou até ela. E aí eu tenho um certo conhecimento científico, ela tem um outro conhecimento científico, e a gente acaba tendo conhecimento compartilhado aqui dentro desse repertório, ok? Agora, se eu vou para uma pessoa que não tem nenhum tipo de forma... Entendo o que eu estou falando aqui, tá, gente? Eu não estou discriminando ninguém, não. Estou querendo dizer que se eu vou para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre, por exemplo, epidemiologia ou sobre parasitologia, e eu vou falar alguma coisa que é muito técnica, essa pessoa não vai entender. Eu preciso antes trazer para ela o que é, o porquê que é, deixar essa pessoa ali pensar naquilo e depois tentar ter um diálogo para a gente ter um conhecimento compartilhado. E aí pode ser que seja positivo, negativo, e aí já é outra história, mas a gente precisa dar um repertório. E aí a gente volta na aula passada que a gente falou sobre texto quente, meios quentes e meios frios, tá? Então, eu preciso dar informação para que essa pessoa tenha como decodificar o que eu estou querendo dizer. Olha como é que a gente vai juntando tudo aqui, né? Cada pessoa armazena conhecimentos na memória a partir de suas experiências pessoais. Daí não ser possível que duas pessoas partilhem os mesmos conhecimentos de mundo. Mas é necessário que entre o produtor e o receptor do texto haja pelo menos uma parcela de conhecimentos comuns, para que a comunicação possa se estabelecer. Quanto maior for essa parcela, menos necessidade haverá de que as informações sejam totalmente explícitas, porque o receptor será capaz de preencher as lacunas, inclusive por meio de inferência. Aí a gente pode fazer uma conjectura aqui e pensar, por exemplo, naquelas pessoas que são muito, muito, muito amigas, que uma já olha para a outra e já sabe o que a outra quer dizer. Tá? Então, está tudo implícito aqui, mas você já sabe o que quer dizer. Vou trazer um exemplo. Uma situação de trabalho, eu e uma grande amiga minha, um beijo, eu não vou citar o nome aqui por questões éticas, mas a gente tinha uma mesma chefe, etc., e ela falou de alguma coisa muito absurda, e a gente olhou um para a cara do outro, tipo, sabe? Então a gente já entendeu ali o que um e o outro queria dizer, ok? Então, é esse conhecimento compartilhado que nem quanto mais você convive, quanto mais você partilha ali, menos informações você precisa dar. Agora, quando você não tem esse conhecimento, uma parcela de conhecimento comum muito grande, você precisa dar mais informações e precisa receber mais informações também, ok? Os elementos textuais referentes a esse conhecimento partilhado constituem a informação velha, ou seja, a informação dada, e o que for introduzido a partir dessa informação já conhecida irá constituir uma informação nova. Lembra? Você pega o que você já tem armazenado, e aí você tem um trabalho mental tranquilo, e você traz uma informação nova que vai gerar um trabalho mental um pouco mais trabalhoso, ok? Bom, o conhecimento de mundo ou repertório não se armazena em nossa memória de forma isolada, se organiza, porém, na mente em conjuntos ou blocos chamados modelos cognitivos globais. Então, o conhecimento de mundo ele vai se formar, vão fazer blocos, que são os modelos cognitivos globais. Dentre os modelos cognitivos globais, olha só, eu não estou falando que são todos, a gente vai falar apenas de 4, tá? Os frames, os esquemas, os planos e os scripts, tá? Os frames são os modelos que contêm o conhecimento de senso comum sobre o conceito central. Frames, conhecimento de senso comum sobre o conceito central. Tá? Por exemplo, todos nós temos um frame sobre carnaval, Natal, férias. Carnaval a gente pensa em quê? A gente pensa em Rio de Janeiro, a gente pensa em Olinda, a gente pensa em Salvador, a gente pensa em muita gente e tal. Natal, a gente pensa em família, a gente pensa em comida, a gente pensa em roupa vermelha, muitas das vezes, etc. E tal. A gente pode pensar em filmes de Natal. Férias, a gente pensa, aí depende, é muito particular, mas eu vou pensar, por exemplo, em praia, posso pensar em montanha, posso pensar em neve, posso pensar em descanso. Tá? Então, pensamos em elementos que entram nesse todo significativo, mas esses elementos não se ordenam nem em sequência lógica, nem em sequência temporal. Perceberam? Eu não trago uma sequência, não se ordenam em sequência lógica, nem em sequência temporal. Eu tenho um todo significativo sem uma sequência estabelecida. Já os esquemas,
eles são diferentes dos frames, porque são modelos em que os elementos são ordenados em sequências temporais ou de causalidade. Por exemplo, pôr um carro em movimento, fazer uma baliza. Para quem vai fazer uma baliza, tem que ver lá o retrovisor, tem que ver aqui, tem que ver aqui, aí marca os pontos, enfim, quando você está treinando baliza, né? Quando você vai entrar para sair com o seu carro, você sabe que você tem que endireitar o banco, colocar o cinto, botar em ponto morto, tirar o freio de mão, ligar o carro, papapá. Você tem uma sequência. Ok? Quando você vai preparar uma receita, você sabe que você vai botar ali de bolo, vamos colocar. Aí tá dizendo passo a passo ali. Quando você vai fazer um experimento, você está dizendo passo a passo. Então, é um esquema. Os planos são modelos globais de conhecimento cujos elementos têm uma ordem previsível e levam a um objetivo determinado. Quando a gente fala aqui de plano, a gente pode pensar, por exemplo, em administração, tá? A gente pode pensar em administração. Quando você pensa em ordem previsível, primeiro você vai fazer isso. E aí, depois que você fizer isso, você vai para isso aqui. E quando você terminar isso, você vai para isso aqui. Que aí, depois, você vai alcançar isso aqui. Ponto. Você tem um plano, tá? Você tem uma ordem ali, tá? Que vai levar a um objetivo. Tá? Por exemplo, um texto de instruções para montar um aparelho, um procedimento operacional. Você pode, por exemplo, você vai pegar, vai abrir, vai fazer tal coisa, então você vai seguir um plano. Ah, mas não é um esquema? Não, é diferente do esquema, tá? É diferente do esquema, beleza? E o script são conjuntos de conhecimentos para especificar os papéis sociais das pessoas, os modos de agir estereotipados em determinada cultura. Tá? Então, por exemplo, em um casamento você sabe que vai entrar primeiro o noivo aqui no Brasil, depois vai entrar a noiva, antes da noiva vai entrar acho que as madrinhas, vai entrar as damas, vai entrar não sei mais quem, e depois a noiva. Tá? Então, um culto, geralmente você tem ali uma oração, depois o louvor, depois a oferta, depois a pregação e tal. Então, você tem uma sequência, é um script. Como você deve se comportar ali, tá? Qual é o seu papel social dentro desse contexto ali? Então, isso está relacionado ao script. Eu espero que isso tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu, particularmente, gostei bastante dessa aula, achei bem informativa. Curtam, compartilhem, não deixem de se inscrever no canal. Qualquer coisa, baixem aqui o conteúdo para poder acompanhar, ok? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!